Começa agora a Desga TV, programa da TV Cidadania, canal 7. Hoje, se nós estivéssemos na França, seria muito fácil. Estou recebendo hoje Pascal Luiz Lorecchio, Eduardo Luiz da Mata e Luiz Alcino Mendes Souza, vice-delegado da DESG, Eduardo Luiz da Mata, presidente ou delegado da DESG, não é vice-presidente, não é presidente, né? E Pascal Luiz Lorecchio. São três Luizes na mesa e Gregório José, que não tem Luiz. Obrigado pela presença, Eduardo. Nós é que agradecemos o convite. Mendes, obrigado mais uma vez pela presença. Nós é que agradecemos. Obrigado, Pascoal. E o Pascal Luiz Lorecchio, que é presidente do Conselho da Sociedade Médica de Uberlândia, também conselheiro da DESG, palestrante da DESG e também conselheiro do Uberlândia Esporte. Obrigado pela presença, Pascal. Eu que agradeço, sem dúvida nenhuma, uma honra muito grande estar aqui. Uma alegria, né, de rever os amigos, que afinal de contas a vida aí nos impõe horários que a gente acaba se afastando um pouco, mas é uma alegria muito grande estar aqui reencontrados. E além de conselheiro da DESG, também em alguns cursos, né, do CEL, alguns CEPs, ele também palestra sobre medicina, sobre saúde. E é sobre esse assunto que a DESG de Uberlândia hoje vai debater. Pascoal, nós temos notado que a medicina cresce, evolui, modifica, ou seja, vem os laboratórios, vem exames, cada vez exames para ajudar ao médico a detectar uma doença em certo paciente. Mas muitas vezes, se isso é bom por um lado, porque vem ali realmente o resultado, o que aquele paciente, o que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa está precisando. E por outro lado, nós vemos alguns médicos também displicentes, que só conversa com o paciente, não medica, o famoso não pega no paciente e só fala assim, ó, faça uma ressonância, faz um raio-x e tal, e depois a gente vai ver o que você tem. E muitas vezes quando a pessoa procura, porque o brasileiro é assim, ele só procura o médico quando ele está sentindo dor. Passou a dor, ele deixa o remédio de lado, ele abandona o tratamento, a fisioterapia, abandona tudo e fala assim, já estou curado. Ou seja, o que está acontecendo na medicina neste exato momento? Essa é uma boa observação, viu, Gregório? Antes disso, eu quero até registrar aqui e parabenizar o Eduardo, porque a DESG ela tem se preocupado muito com saúde, tem discutido muito saúde nos seus CEPs, né? E isso tem trazido, sem dúvida nenhuma, uma grande melhora no relacionamento médico-paciente, porque afinal de contas, nós temos lá entre os integrantes muitos médicos, muitos profissionais liberais e pacientes que no final de contas, todos nós somos pacientes. Agora, essa é uma questão realmente muito delicada, que eu tenho que abrir um pouquinho o leque de abordagem, mas dizendo antes de mais nada que nada justifica a desatenção do médico. Essa é a primeira coisa, nada justifica. Então eu vou tentar aqui explicar, não justificar, né? Inicialmente, na saúde pública, nós sabemos a situação que a saúde pública do Brasil vive hoje por uma irresponsabilidade de investimentos do Estado, né? Nós sabemos disso, isso nos leva a dados alarmantes que hoje 69% do orçamento da União para a saúde vai para pagamento de pessoal. E desses 69%, mais de 50% é pessoal administrativo. Não é pessoal de frente, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, é pessoal administrativo. Então você vê, há realmente um investimento aí bastante equivocado. Então a demanda é muito grande e é imposto então ao médico que atenda a um certo número de pacientes e ele tem que cumprir aquilo num determinado horário para que possa, inclusive, dar vazão àquela demanda. Nós sabemos como é que estão os nossos pronto-socorros, os nossos hospitais. Então, o médico acaba se desdobrando para conseguir atender aquela demanda da melhor maneira possível, né? Então, por vezes, ele acaba dando um atendimento muito rápido e compromete, sem dúvida nenhuma, o relacionamento médico-paciente, porque nós sabemos que grande parte dos pacientes querem conversar com o médico, querem uma atenção do médico, né? Não é simplesmente uma patologia. Muitas das vezes essa patologia tem uma origem psicossomática. Mesmo porque no passado a gente via que o médico, quando ele era mais amigo do paciente, aquele de ir até na casa um do outro, bater papo,
às vezes tratava muito mais rápido e eficientemente o paciente. Sarava muito mais rápido, né? Então o que acontece é isso, a demanda é muito grande, ele tem que atender de uma maneira muito rápida, e isso é uma coisa absolutamente inaceitável, porque isso gera um ônus muito maior ainda para a União, porque o que gera de exames que ele, por não examinar, então ele vai, solicita e joga o diagnóstico, dá a responsabilidade do diagnóstico para os exames complementares. Então isso onera muito mais ainda o Estado, e aí cria-se um ciclo vicioso. Gasta-se muito mais com exames, paga-se cada vez menos o médico, e esse ciclo não se encerra. Então isso é na saúde pública. Na saúde privada, o médico hoje nós sabemos que ele ganha muito pouco. Então ele é obrigado muitas vezes a ter 2, 3 empregos, junto com o seu consultório particular. Ele é obrigado às vezes a dar 2, 3 plantões por semana. E aliado a isso, nós temos hoje uma formação ruim. As faculdades hoje não formam adequadamente o médico. A faculdade de medicina hoje virou uma empresa que tem que faturar. E é caro. Né? Como também é caro, é o que eu digo. A vida não tem preço, mas a até a pública também é assim, doutor? Até a pública. Porque o próprio professor da universidade pública, ele tem que ter a sua atividade lá fora para complementar o seu salário de professor. Porque ele ganha muito pouco. Então, a vida não tem preço, mas a medicina tem e é caro. Né? Então, o médico na clínica particular, ele é obrigado, às vezes, a não dar aquele atendimento que ele quer, ou às vezes ele não dá porque não está preparado para isso, ele não foi preparado adequadamente para fazer uma visão, para ele ter uma visão mais holística do paciente, para ele olhar. No meu tempo, e a gente quando já começa a falar assim, no meu tempo, isso é muito perigoso. Isso mostra que está ficando um pouquinho mais velho. Mas a gente tocava o paciente, você cheirava o paciente, você escutava o paciente. Isso é fundamental, você faz o diagnóstico assim. Mas hoje a indústria do exame está aí pressionando, cada dia que tem novos exames. Então isso faz com que muitas vezes o médico também tenha esse tipo de atendimento, vai comprometer o relacionamento médico-paciente, vai onerar cada vez mais os planos de saúde, vai onerar o custo para o paciente particular, cria esse novo círculo vicioso. Agora eu só gostaria para complementar que tem um outro viés aí, que eu sempre aproveito essas oportunidades, para fazer uma analogia para que o nosso telespectador, a sua audiência, eu sei, eu tenho visto, parabéns pelo seu programa. Nosso programa, porque o senhor também é membro da DESG. Obrigado. Existe um outro aspecto hoje que precisa ser realçado. É cada vez mais frequente o número de pacientes que marcam uma consulta com o médico, marcam uma cirurgia com o médico e simplesmente não aparece. Então está acontecendo também na medicina o que acontece na aviação, que é o overbooking. Ou seja, o médico tem um custo fixo do seu consultório, da sua secretária de eletricidade, de água, enfim, de toda uma estrutura para manter aquele consultório. Então ele reserva lá meia hora para o seu paciente, ele marca, e às vezes não vai esse, não vai o outro. Ele fica uma hora com aquilo ocioso e o paciente não aparece. Quando é uma cirurgia, então é mais complicado ainda, ele reserva uma manhã, ele separa uma sala de cirurgia, que já não está difícil, e o paciente simplesmente não aparece. Então ele acaba, às vezes, marcando mais consultas do que a demanda exige, mas do que a capacidade dele, porque ele sabe que vai faltar, que muita gente não vai e não dá satisfação. Então é importante também, repito o que eu disse no início, nada justifica o mau atendimento, ponto. Mas é preciso também que o paciente tenha esse tipo de compreensão, tenha esse tipo de alerta, que ele não podendo ir, não custa nada. Liga para o médico, olha, eu não posso ir, vamos remarcar, desculpe, né? Porque senão o médico fica lá com aquele tempo ocioso aguardando o paciente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo lá dentro da TV, mas eu também quero que o Eduardo participe mais desse debate, porque o Eduardo é o dentista da rede pública municipal. Ou seja, diferente do médico, o dentista ele tem que tocar no paciente. Mas